Prepara o lenço quando lançar Luta pela Fé, a história do Padre Stu aí no Brasil no mês que vem, porque eu sinto que esse filme vai esquentar até os corações mais gelados. Luta pela Fé, a história do Padre Stu, conta a história verídica de Padre Stu, um ex-boxeador, ex-ator de Hollywood que depois de ter uma doença extremamente rara, resolve se tornar um padre. Eu não tô nem aí porque a crítica especializada tá falando sobre esse filme, que não são muitas coisas boas pelo que eu vi na internet, mas esse tipo de filme de superação de todos contra um tem um lugar muito cativo no meu coração, gente. Fica muito difícil de eu não curtir esse tipo de filme. Ainda assim, Luta pela Fé, a história do Padre Stu, teve uma escolha muito diferente quando a gente compara esse filme com outros filmes religiosos, né? Que é botar um monte de palavrão em tela. Esse filme aqui não é de família, tá? Só pra deixar isso bem claro. Não vai levar o seu filho, a sua filha, porque o negócio não é de família. Você vai ver um monte de palavrão, você vai ver um monte de coisa acontecendo em tela, né? O filme não tem medo de esconder esse tipo de coisa, que é muito louco. Principalmente quando você vê um filme religioso e a mensagem que ele tá tentando passar pro telespectador. E teve muita gente que não curtiu esse tipo de classificação indicativa, mas não eu gostei. E eu digo isso porque a gente realmente vê o Mark Wahlberg no começo do filme soltando um monte de palavrão, vivendo uma vida super boêmia, como o Padre Stu realmente vivia a sua vida nos anos mais jovens, né? O Padre Stu não era nenhum santo. E ali pra metade do filme, quando ele se transforma, ele começa a virar um padre, ele começa a procurar a palavra de Deus, essa transformação fica muito mais evidente, muito mais poderosa por causa desse começo de filme. Aliás, só pra dizer rapidinho, ótima atuação do Mark Wahlberg como Padre Stu. E eu tô dizendo isso e não é muito fácil pra mim dizer isso, porque eu critico muito o Mark Wahlberg. Eu acho ele um ator muito monoator, sabe? Interpreta o mesmo personagem todo o filme com algumas poucas diferenças. Johnny Depp, The Rock, Ryan Reynolds, né? São tudo monoator pra mim. Mas aqui, o Mark Wahlberg fez um papel muito bom, conseguiu passar muita emoção em tela pro telespectador. Eu tiro meu chapéu pra ele, parabéns. E nessa vibe de deixar o filme mais adulto, o mesmo acaba sendo mais engraçado, porque tem muita piada aqui, que é muito louco, porque eu nunca vi um filme de superação ter tanta piada assim. Esse talvez seja um dos filmes de superações mais engraçados que eu já vi nos últimos tempos, né? E só pra deixar bem claro, não é um filme de comédia, tem um monte de piada, mas tem. O que foi legal e foi diferente. Lógico, não são todas as vezes que essas piadas vão acertar na mosca, sabe? No senso de humor do telespectador. E uma das coisas mais estranhas que eu percebi nesse humor aqui no filme é como o Mark Wahlberg faz uma piada e a câmera foca na reação de outros personagens, e faz isso a todo momento. E assim, a primeira vez é legal, a segunda é legal também, a terceira, a quarta, sabe? Eu acho até legal que o filme botou piada, botou um humor mais adulto em um filme de superação, de religião, que tem igreja envolvida, mas eu acho que Luta pela Fé, a história de Padre Stu poderia ter maneirado nessas reações de outros personagens, sabe? Outra coisa que Luta pela Fé, a história do Padre Stu poderia ter cortado ali no seu take final eram uns 20, 25 minutos de filme, principalmente ali no começo, né? E foi como eu disse pra vocês, essa parte é muito importante, mostra como ele era boêmio, ele não era nenhum santo nos seus anos mais jovens, mas assim, essa parte se arrasta. Tem muita cena que poderia ter sido cortada aqui no take final que não mudaria muita coisa aqui no filme, né? Não mudaria a mensagem que o filme quer passar pro telespectador, e eu acho que também não mudaria esse boom, sabe? Na transformação do Padre Stu. Mas a impressão que ficou é que a produção pensou consigo mesmo. Bora mostrar esse cara sendo boêmio, falando um monte de palavrão, sendo preso um monte de vezes, porque quando ele se transformar em padre, essa transformação vai pegar o telespectador, ó, sabe, no coração, vai ser um negócio muito legal. E assim, foi legal, mas não precisava disso tudo. É legal ver o cara mudando de vida, mesmo com todas essas adversidades batendo na cara dele, mas assim, gente, eu vou falar a real pra vocês, eu tô no cinema pra ver o que interessa, sabe? E o que interessa mesmo nesse filme só vai começar pra depois de 1 hora, o que é embaçado. Mas depois que a gente começa a ver a engrenagem andando, né, depois de 1h10 minutos, 1h05 minutos de filme, é aí que o mesmo consegue passar uma mensagem muito bonita pro telespectador, que é a esperança e a fé. Pô, imagina esse cara que teve uma infância de merda, o irmão dele morreu super cedo, o pai dele super ausente, teve problemas por causa da morte do irmão, ele não pôde se casar com a mulher que ele amava, e ainda assim esse cara consegue encontrar todo dia espaço para agradecer a Deus, né? Essa é uma mensagem muito bonita. E assim, gente, eu sou católico, não sou praticante, faz muito tempo que eu não vou pra igreja, aliás. Eu tenho muitas diferenças com aqueles que comandam a igreja, né? Parece que aquela velharada toda parou no século XVII enquanto o mundo estava girando, mas ainda assim,
mesmo com tudo isso, quando eu tava vendo esses sermões do Mark Wahlberg, eu não pude deixar de sorrir e escutar esses sermões, que eram muito bonitos. E quando esse tipo de coisa acontece, eu meio que esqueço esse lado crítico sabe, eu só me envolvo com o filme. Eu tava sorrindo, tinha partes desse filme que eu tava soltando lágrimas também, tinha lágrimas escorrendo no meu rosto, então eu acho que isso diz muito sobre o que foi essa experiência de ver Luta pela Fé, a História do Padre Stu pra mim. Esse filme foi muito bonito. Então, no geral, Luta pela Fé, a História do Padre Stu foi um filme gostosinho de eu assistir, né? Eu gostei muito. O mesmo não é perfeito, tá? Às vezes demora um pouco pra ele chegar onde ele quer, tem muitas falhas, isso é verdade. Mas no final das contas ele fez o que se propõe, que é contar uma história de superação e uma história muito bonita. O filme tem os seus problemas, mas mesmo tem uma atuação muito sólida do Mark Wahlberg e do resto do elenco. Também é muito engraçado que foi surpreendente quando a gente olha que esse é um filme religioso, e esse filme também vai emocionar muita gente. Então é por tudo isso que a minha nota para Luta pela Fé e a História de Padre Stu é um 6. É um filme acima da média, é um filme bom que, de novo, ainda assim tem os seus problemas, por isso a nota 6. Mas, independente da sua religião, eu acho que vale muito a pena você ir ver o filme quando o mesmo sair no Brasil, porque ele conta uma história muito bonita para o telespectador. Mas eu também quero saber de você. Você tá interessado para ver Luta pela Fé e a História de Padre Stu? Qual é o teu filme religioso preferido? Me diz tudo aqui nos comentários e, como sempre, também não se esquece, gente, deixa aquele like, clica no joinha se tu curtiu o vídeo, que assim tu não perde nada que tá passando aqui no canal semanalmente. E se inscreve aqui embaixo também, pô, me ajuda aí, vai, rapidinho. E o meu nome é Bruno Grande e muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo até aqui. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.